Então, hoje a gente vai começar a fazer a nossa aula do nosso clube da UTI. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de noções básicas do eletrocardiograma. Meu nome é Luiz Henrique de Jesus, eu sou cardiologista, cardiografista pediátrico, um dos diaristas da UTI, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começando então pela definição. Então, o nosso coração ele é formado por dois tipos de células, tá? Aquelas do sistema de condução, que vai ser o nosso enfoque aqui hoje, né? Que elas são a fonte do poder elétrico do coração e por onde se propaga o impulso cardíaco, tá? E as células do miocárdio, que são responsáveis pela contratilidade. Então, uma vez estimuladas por esse sistema de condução, essas células miocárdicas contráteis, elas vão contrair e fazer o impulso do sangue dentro das cavidades cardíacas, tá? O nosso sistema de condução, ele é formado por diversas estruturas, tá? Todos eles de células específicas, especializadas em condução, e dentre elas, o impulso ele segue um caminho específico, tá? Então, o impulso ele começa normalmente, né, no nó sinoatrial ou nó sinusal, os dois nomes são certos, tá? Esse nó ele é independente, ele recebe estímulos externos, então, por exemplo, estímulos adrenérgicos, hormonais, de outros órgãos, porém ele funciona independentemente, ele consegue produzir seu próprio potencial ou sua própria despolarização e iniciar um estímulo elétrico, tá? O impulso ele é iniciado no nó sinoatrial, ele vai percorrer o átrio através dos feixes internodais, tá? São 3 feixes maiores, mas ele se difunde para todas as células do átrio e vai fazer a despolarização desse átrio e a contração atrial. Esse impulso, então, atravessando o átrio, ele chega no nó átrio ventricular. No átrio ventricular, ele tem duas funções. A primeira é reunir todos esses impulsos atriais e a segunda servir de um ponto, de uma curta parada para que dê tempo de o átrio faça a contração e depois ocorra a despolarização ventricular e a contração ventricular, para que não ocorra tudo do mesmo tempo e da mesma maneira, né? Então, para que eu tenha contração atrial e aí esvaziamento atrial e enchimento ventricular, e depois eu tenho a contração ventricular com esvaziamento ventricular. Então, o nó átrio ventricular, ele funciona como um ponto de parada desse impulso, são poucos milissegundos, mas que servem para ter essa diferença entre a contração atrial e a contração ventricular. Passando pelo nó átrio ventricular, o estímulo ele vai através dos feixes de His, direito e esquerdo, atingir todas as células do músculo cardíaco, do ventrículo esquerdo, ventrículo direito, através das fibras de Purkinje, tá? E ele vai ser dissipado para todo o ventrículo. Da mesma forma que ocorre a despolarização e a condução do impulso nervoso, ocorre a repolarização. Então, essas células de condução, elas mudam a voltagem elétrica, e isso faz com que o impulso nervoso, o impulso elétrico passe, e elas voltam a repolarizar no sentido contrário, que faz com que elas volte à sua carga normal, que ela possa sofrer uma nova despolarização e possa passar um novo impulso elétrico, tá? Então, esse é o caminho que o impulso elétrico normal percorre dentro do coração. O eletrocardiograma, ele nada mais é do que como se fosse uma foto dessa atividade elétrica cardíaca, tá? Então, o nosso impulso elétrico, ele percorre todo o coração nesse sentido, basicamente, que a gente mostrou, porém, ele não tem um sentido único. Na verdade, o nosso coração, ele é tridimensional. Então, esse impulso, ele vai para todas as células do coração e cada célula nervosa do coração, ela emite um estímulo elétrico, tá? Que vai ser repassado a outra. Esses estímulos, eles acontecem nas diversas direções possíveis. Então, como a gente consegue ver nessa fotinho, representada por vetores, cada impulso ele vai para um lugar ou um lado do coração que vai estimular a contração, e essa contração ocorre simultaneamente, tá? A soma desses impulsos elétricos, ela vai me dar um vetor resultante, que é o vetor principal, que é onde a gente considera que ocorre principalmente a principal descarga, ou a principal energia elétrica do coração, tá? Esse vetor principal, que é esse coloridinho aqui, né, na representação, ele geralmente ele é voltado para a esquerda, voltado para baixo e anteriormente, tá? Então, a gente vê que ele tem 3 dimensões, né? Se a gente colocar ele num plano, ele tem dimensão lateral, anterior e para baixo, tá? Isso faz com que, para que a gente consiga representar num eletrocardiograma esse vetor, a gente precise olhar ele de diversos ângulos, tá? E aí entram as nossas derivações do eletrocardiograma, tá?
Quando a gente pega um papel, uma folha de eletrocardiograma, a gente vê 12 derivações, 6 derivações periféricas e 6 derivações precordiais. Essas derivações, elas, na verdade, mostram para a gente um diferencial elétrico entre um ponto e outro, e para onde basicamente está indo esse impulso elétrico, ou para onde está indo esse vetor principal, para onde que ele está apontado, tá? Eu olho justamente de diversos ângulos e eu tenho essas derivações, cada uma, se vocês forem ver essas câmerazinhas, era como se fosse eu estou olhando ou tirando uma foto dos diversos lados do coração, justamente para ter a noção desse espaço tridimensional para onde esse impulso elétrico está indo, tá? Se eu tivesse só uma derivação ou só duas derivações, muitas vezes eu não conseguiria pegar exatamente, eu não conseguiria demonstrar no papel exatamente para onde que esse impulso elétrico está indo, de onde ele vem e para onde ele está indo, tá? Então, as derivações, tanto periféricas quanto precordiais, né, elas servem justamente por isso. As derivações periféricas, elas fazem o mapeamento no eixo vertical do nosso coração, tá? Então, eu vou ver se ele está apontado para a direita ou para a esquerda, se ele está apontado para cima ou para baixo, tá? Então, todas as derivações que a gente tem, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, elas vão dizer para que lado está apontado esse vetor, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? E aí é onde a gente vai conseguir definir esse vetor principal, tá? Por outro lado, as derivações precordiais, elas vão dar a nossa visão no plano longitudinal, no plano horizontal, tá? E vai dizer se esse vetor está mais apontado para frente, anteriormente, ou posteriormente, tá? Qual que é a implicação disso? Essa é talvez a parte mais importante da aula, porque o posicionamento correto desses eletrodos, que vão me dizer e vão me dar tanto os planos periféricos quanto os precordiais, é muito importante para a gente, porque são eles que vão me dizer para onde está indo a carga elétrica do coração, para onde, como está funcionando essa carga elétrica cardíaca. Se eu posiciono um eletrodo errado, naquela fotinho das câmeras, a câmera vai estar numa posição errada, então eu vou estar vendo o coração de uma forma errada, tá? E isso vai ser registrado de uma forma errada para a gente. Assim como em toda a cardiologia pediátrica, a gente trabalha aqui com Z-score, a gente trabalha aqui com parâmetros ajustados para as crianças. Então eu tenho a gente vai ver uma tabelinha mais para frente, que eu tenho cada intervalozinho tem um tamanho ou uma posição adequada, uma posição específica que a gente, claro, varia um pouco de criança para criança, mas ela não pode variar tanto assim, tá? Então, se eu coloco esse eletrodo numa posição errada, isso vai variar além do normal, e aí eu não sei se a criança tem uma alteração do sistema de condução cardíaco, uma arritmia ou alguma coisa, ou isso é simplesmente porque o eletrodo foi colocado no lado errado, no lugar errado, tá? Então, eu tenho que seguir o padrão para que isso seja comparado com a normalidade e eu possa dizer se esse paciente ele tem ou não alguma anomalia de condução, tá? Então, a posição dos eletrodos é essencial para a gente. Então, os periféricos são 6 derivações, mas são 4 eletrodos, né? 2 nos membros superiores e 2 nos membros inferiores. E lembrar sempre da lateralidade. Então, se eu inverto, se eu coloco os direitos do lado esquerdo e esquerdo do lado direito, isso também vai ter implicação para a gente, também vai alterar para a gente, tá? E os eletrodos precordiais são 6 eletrodos de V1 a V6, onde eles começam. O V1 é o único do lado direito do tórax, tá? Ele fica na linha parasternal próximo do quarto espaço intercostal. O V2 na mesma posição do V1 no quarto espaço intercostal, só que do lado esquerdo, parasternal. O V4 na linha M clavicular no quinto, ou entre o quinto e sexto espaço intercostal, e o V3 fica entre o V2 e o V5, V2 e V4. O V6 já vai estar lá na linha axilar média, e o V5 fica entre eles, tá? Então, essa posição é muito importante. Claro, a gente trabalha com pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, muitos deles têm drenos, têm curativos, então nem sempre a gente consegue colocar exatamente esses eletrodos, mas eles têm que ser colocados o mais próximo possível da posição ideal para que eu não tenha tanta distorção assim no meu eletrocardiograma, tá? E aqui já entra um outro adendo com relação à monitorização. O eletro, ele é uma foto do momento que você está registrando. Então, ele vai registrar ali 5, 10, 15, 20 batimentos, mas ele está mostrando o que está acontecendo naquele momento no coração do paciente, tá? Alguns pacientes, por exemplo, onde eu tenho arritmias intermitentes,
Se eu tenho uma arritmia e ela não ocorreu nesse período do eletro, eu vou laudar esse eletro normal. Então, não quer dizer, um eletro normal, claro, sempre quer dizer que o paciente provavelmente tem um coração normal, mas ele não exclui completamente as arritmias intermitentes, tá? Então, ele é uma foto daquele momento que está acontecendo. Se eu quero investigar ou se eu quero manter uma monitorização maior, eu preciso lançar mão de outros exames, um Holter ou até uma monitorização contínua, por exemplo, numa UTI. Um outro adendo, a monitorização contínua, ela serve para a gente fazer uma avaliação rápida do paciente, então eu estou olhando para o monitor, eu estou vendo como que está o ritmo daquele paciente, mas ela não serve para diagnóstico da parte de arritmias. Por quê? Justamente por essa posição dos eletrodos que eu falei, tá? Esses eletrodos da monitorização, eles não ficam em locais específicos. Eu não tenho os eletrodos precordiais, eu tenho basicamente 4 ou 5 eletrodos periféricos. Ela serve sim para eu avaliar aquele paciente, olhar ele está fazendo uma arritmia ou suspeitar da arritmia, mas o exame comprovatório de uma arritmia, ele sempre deve ser feito através de um eletrocardiograma, tá? Então, o paciente está na UTI, eu olhei para o monitor, achei que ele tem alguma arritmia, ele está fazendo alguma alteração do traçado, eu tenho que fazer um eletro de 2 derivações com os eletrodos na posição ideal. Porque ele pode sim estar fazendo uma arritmia realmente, ou pode ser só uma alteração de monitorização, porque os eletrodos não estão colocados na posição ideal e não na posição de um eletro, tá? Então, isso também é muito importante, diferenciar o que é a monitorização e o que eu faço no dia a dia do que o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame específico, tá? Então, ele precisa ser feito de forma detalhada e de forma padronizada para que a gente não tenha discrepâncias de diagnóstico, tá? Então, como que o eletro, ele registra, na verdade, né? Então, ele vai registrando o impulso cardíaco, o impulso elétrico, e cada fase do, do, eh, da corrente elétrica, ele vai registrar na forma de ondas, tá? Essas ondas, já vou mostrar mais pra frente, elas podem ser para cima ou para baixo, isso vai indicar se ela está indo a favor daquele eletrodo que eu estou monitorizando, que ele está fixado, ou se ele está indo contra aquele eletrodo, e ela vai registrando o ciclo cardíaco, né? Então, se a gente começar aqui o primeiro passo é o disparo do estímulo elétrico pelo nosso sino atrial, né? E ele vai fazer a contração atrial, então eu tenho a primeira ondinha, que é a onda P. No momento que o impulso ele chega no nó atrioventricular, ele faz uma pausa, que é justamente aquela pausa que eu falei entre a contração atrial e a contração ventricular, né? E é esse intervalinho aqui, depois da onda P, entre a onda P e o início do QRS, que é o segmento PR que a gente chama. Depois eu tenho a contração ventricular propriamente dita, que é o QRS, né? Que é a, a espícula maior. Depois da contração, eu tenho o segmento ST e a onda T, que é o início da repolarização, e a repolarização em si, que é a onda T, onde o impulso, as células, ela volta na sua atividade elétrica normal, tá? Então, esse ciclo, claro, que é uma coisa muito rápida que acontece, mas o eletro ele é capaz de registrar todo esse ciclo na forma de ondas, tá? Essas ondas, elas também seguem um padrão, tá? Então, quando vocês olham aquele papelzinho quadriculado, ele não é quadriculado à toa. Ele é quadriculado para que a gente possa olhar para ele e possa fazer as medidas principalmente, tá? Então, no eixo horizontal, a gente tem tempo, então isso é uma medida de tempo, e aqui a gente vai calcular a frequência cardíaca, a gente calcula a duração de cada um desses intervalos, e como eu falei, cada intervalo tem uma duração específica, mínima e máxima, dependendo da idade da criança, e isso interfere para a gente em alguns diagnósticos, por exemplo, bloqueios de ramo ou bloqueios atrioventriculares, que a gente vai falar numa outra aula, tá? Então, é muito importante a gente saber esses tempos e calcular isso. E no eixo vertical, ele me dá amplitude, tá? Ele me dá o quanto essa onda, digamos assim, é forte ou esse impulso elétrico ele é mais forte ou mais fraco, tá? A questão de amplitude é importante para a gente, primeiro, para avaliar para que lado está indo, né, o impulso. Então, se essa onda ela é negativa, eu sei que o impulso ele está indo contra o meu eletrodo. Se essa onda ela é mais positiva, ele está indo a favor do meu eletrodo que está capturando ele, tá? E se ela é muito alta ou muito estreitinha, isso me fala a favor de, se eu tenho uma sobrecarga cardíaca, então se eu tenho mais músculo cardíaco, eu tenho que mandar mais impulso elétrico, e o impulso elétrico é mais forte, o eletrodo ele capta uma onda mais forte, então ele faz uma onda mais alta, tá? Então, isso serve para a gente ver amplitude de onda, quantidade de energia que está sendo gerada ali, tá? Então, aqueles quadradinhos, eles servem para quantificar isso, não é simplesmente para estar ali por ser um papel quadriculado.
e o padrão QRS. Existe um padrão de QRS normal? Não, não existe, tá? Como eu falei, a gente olha de diversos ângulos para o coração. Cada eletrodo vai me dar um padrão de QRS, um padrão de onda diferente. E isso é importante para mim justamente para saber para onde o impulso está indo. Como eu falei, as ondas elas têm uma linha, o elétron ele tem uma linha de base, né, que a linha de base zero, que seria, tá? E essas ondas podem ser acima ou abaixo. Quando elas são abaixo dessa linha de base, quer dizer que elas estão indo ao contrário, ou estão saindo de uma região oposta daquele eletrodo que eu estou vendo. Quando elas estão mais acima, elas estão indo de encontro para aquele eletrodo que eu estou vendo, tá? Então, por exemplo, o eixo do coração eu falei que ele é para a esquerda, para baixo e anteriormente. Se eu tenho um eletrodo que é o AVL no braço direito e o meu eixo, meu impulso cardíaco está indo para cá, todas as derivações, todos os pulsos, eles vão ser negativos no meu AVR. Por quê? O meu impulso está indo para cá, mas o meu AVR está olhando daqui. Eu estou vendo ele ir embora, ele afastado do meu eletrodo, tá? Então, no AVR, o normal é a onda ser negativa. No D1 ou no AVF, que são mais para o lado de cá, é normal a minha onda ser positiva, ou todas as ondas serem positivas, tá? Então, a posição dos eletrodos e o formato da onda do, do elétron vai me dizer para onde esse elétron está indo ou para onde esse impulso está indo, tá? E com isso eu consigo decifrar se ele está desviado mais para a direita, para a esquerda, se eu tenho alguma sobrecarga, se ele não está saindo do lugar certo, não está saindo do nosso sino atrial, está saindo de um lugar mais baixo, essa duração do QRS, se ele é mais largo ou mais estreito, isso tudo vai indicar para mim se eu tenho alguma alteração, seja cardíaca, seja na condução elétrica. Bom, então como que eu interpreto o eletrocardiograma, né? Claro, é um pouquinho mais complexo do que isso, mas basicamente a gente faz algumas perguntinhas, né? Então a gente começa avaliando o ritmo, depois a gente avalia a frequência cardíaca, e aí a gente vai avaliando pedacinho por pedacinho do eletro. Primeiro a onda P, que é a onda de atrial, o intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, e por fim a onda T. E aí eu consigo definir, ou pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo naquele eletro, tá? O ritmo, a gente sempre começa por ritmo. O ritmo eu vou olhar para o eletro e vou ver se está tudo certinho. Então, se em qualquer derivação, se o intervalo entre um R e outro R, que é essa ondinha mais alta, né, nesse caso, se eles são regulares, né, se ele tem o mesmo número de quadradinhos ou aproximadamente o mesmo número de quadradinhos entre um e outro. Ou eu vou olhar para ele e vou ver aqui, bom, entre esse R e esse R está longe, aqui já ficou mais perto, aqui ficou um pouquinho mais perto, aí ficou longe de novo. Então, aqui é um ritmo irregular, aqui é um ritmo regular. Então, eu consigo olhar e falar, tá regular, tá certinho. Não, tem alguma coisa que não tá tão irregular. Não que o ritmo irregular possa ser doença, existem alguns ritmos irregulares que são normais, a gente vai falar disso depois. Mas eu olho e já sei que ele tá irregular, tá? Segundo ponto que a gente tem que avaliar, frequência cardíaca, tá? Existem algumas regrinhas para a gente tentar contar a frequência cardíaca ou pelo eletrocardiograma. Ah, cada quadradinho desse pequenininho, aquele bem pequenininho, ele tem 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Cada quadradinho maior, que são 5 quadradinhos pequenininhos, ele tem 200 milissegundos ou 0,2 segundos, tá? Então, através disso, a gente consegue contar a distância entre um e outro, contar o número de quadradinhos e contar o intervalo, tá? E ver qual que é a frequência cardíaca, quantos batimentos tem num minuto. Eu não preciso ter um traçado que vai ter muitos quadradinhos, tá? Existe uma regra prática, que a gente divide 1.500 pelo número de quadradinhos pequenininhos, e isso vai me dar a frequência cardíaca aproximada. O que é importante a gente lembrar? A frequência cardíaca normal, ela varia dependendo da idade da criança, tá? Então, um recém-nascido, ele pode chegar até uma frequência cardíaca de 200, que isso é normal para ele. Ele pode chegar entre 85 e 200. Numa criança de 10 anos, a frequência cardíaca normal já é de 100 a 60, de 60 a 100. Então, uma frequência cardíaca de 140, 150 já está muito aumentada para ele. Então, eu tenho que ficar um pouco mais de olho, ver se não está acontecendo nada diferente, tá? Pode ser só normal, por exemplo, por um estresse, por um estímulo, por atividade física, por uma febre, tá? Mas eu tenho que investigar um pouco melhor esse paciente, tá? Então, lembrar que a frequência cardíaca ela varia dentro das faixas etárias das crianças. Essa é uma tabelinha que chama tabela de Davignon, tá? Lembra que eu falei para vocês que existem valores específicos ou valores padrões, né, para cada intervalo, para cada amplitude? Essa tabela é o que dá para a gente os valores. Então, vocês veem aqui que tem
as idades, né, de 0 a 1 dia, 1 a 3, 7 dias a 3 meses, enfim, as idades. E dentro de qualidade eu tenho o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo da frequência cardíaca, o mínimo e o máximo da voltagem, da amplitude do QRS, o mínimo e o máximo da duração do segmento ou da onda P, tá? Então, todos os setores, todos os intervalos, tanto de amplitude quanto de duração, estão avaliados dentro dessa tabela. Então, quando a gente mede, vê a idade do paciente, vem nessa tabela e olha se ele está normal ou se ele está alterado, tá? Então, para o cardiologista, a gente anda com isso no celular, porque todo mundo, na hora de laudar um eletro, claro, conforme você vai ficando um pouquinho mais velho, você começa a decorar alguns números, não, você sabe que está normal ou não, você não precisa ficar olhando o tempo todo, tá? Mas essa é a tabela referência, então é o que a gente usa para fazer laudos de eletro, é que a gente usa como base, tá? Bom, falando em específico, então, de cada ondinha do nosso eletro. A onda P. Então, a onda P é a primeira onda do eletro, tá? Que é a onda da contração atrial. Então, o impulso saiu lá do nosso sino atrial, percorreu todo o átrio, e isso vai levar à contração atrial, tá? Num ritmo normal ou num ritmo sinusal, que a gente chama, toda onda P deve preceder um QRS, tá? Então, num ritmo normal, todo QRS, que é o complexo da despolarização ventricular, ele tem uma onda P antes, tá? Essa onda P, ela é de uma amplitude um pouco menor, porque a contração atrial, ela não é tão vigorosa quanto a contração ventricular, então ela tem uma amplitude menor e tem uma duração também um pouquinho menor, tá? Mas ela deve ser sempre regular. Como que eu sei que ela está saindo do nosso sino atrial? Pela posição ou pela deflexão dela, se ela é positiva ou negativa. Uma onda P que nasce do nosso atrial, ela é positiva em algumas derivações, principalmente D1, D2 e AVL, AVF, tá? Então, se eu tenho onda P positiva nessas três derivações, provavelmente é um ritmo sinusal, ou a gente classifica como um ritmo sinusal. Se ela é negativa em alguma das derivações, provavelmente ela está saindo de outro lugar do coração que não o nosso sino atrial, tá? Depois da onda P, a gente tem o intervalo PR. O intervalo PR, ele compreende desde o início da onda P até o início do QRS. Então, ele engloba a onda P e esse segmentozinho depois, que é o segmento PR. Então, eu tenho o intervalo PR, que é tudo, e tenho só o segmento PR, que é essa porçãozinha entre o final da onda P e o início do QRS. O segmento PR é aquela região justamente onde o impulso ele fica alguns milissegundos parado ali no nó atrioventricular, para que o átrio contraia e depois venha a despolarização ventricular e a contração ventricular, tá? E o intervalo todo compreende isso. Ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno também, tá? E ele vai estar alterado principalmente nos bloqueios atrioventriculares, que a gente vai ver numa outra aula, tá? Então, aqui é um normal, vocês verem que ele tem em torno de 3, 4 quadradinhos. Se ele fica muito alterado, eu chamo de bloqueio atrioventricular, ou seja, o impulso está atravessando o átrio, chegando no nó atrioventricular, mas ele demora para passar do nó atrioventricular para o ventrículo, tá? E essa demora a gente chama de bloqueios. Às vezes é um bloqueio total, esse impulso ele não passa para o ventrículo, bloqueio atrioventricular total. Às vezes é um bloqueio parcial, ele só demora, mas ele acaba passando, tá bom? E às vezes esse PR ele é curto, né? Por exemplo, nos pacientes que têm alguma outra via, por exemplo, tem taquicardia supraventricular, que ele tem alguma via anômala, onde o impulso ele não passa pelo nó AV, ele passa por um outro lugar que ele não dá tempo de fazer essa pausa. E aí vocês veem que a onda P, ela já sai junto com o RS. Então, ele não tem esse tempo aí de demora no nó atrioventricular, tá? Então, esse intervalo PR é principalmente para a gente falar em bloqueios ou em alguma alteração na condução do nó atrioventricular. O complexo QRS, ele é a despolarização ventricular e a contração ventricular, tá? Como eu falei, o tamanho, a morfologia e a amplitude das ondas, elas variam de acordo com cada derivação e a projeção dele no eixo elétrico, tá? Então, é diferente um QRS de um V6, que ele está aqui na ponta do coração, de um V5, V6, para um QRS do eletrodo do V1, tá? Que está aqui do lado direito. Lembra que o meu vetor ele está apontando para lá. Então, aqui provavelmente o QRS vai ser negativo, a onda maior vai ser para baixo. Aqui o meu QRS vai ser positivo, tá? Então, eu tenho diversas morfologias de onda. Esse padrão, onda Q, que é a primeira deflexão negativa, onda R, que é a positiva, e depois uma onda S, isso também ele varia, tá? Eu posso ter só uma onda R, eu posso ter um padrão RS, eu posso ter um padrão de duas ondinhas RS e R', tá? Então, isso tudo são morfologias de QRS que podem existir
E cada uma delas tem um significado diferente para a gente. A gente não vai entrar em todas elas aqui, porque isso leva um bom tempo, tá? Mas o padrão do QRS diz para a gente para onde o estímulo está indo e muitas vezes a respeito de massa ventricular, para onde esse coração está mais desviado. Então, por exemplo, o paciente que tem uma tetralogia de Fallot, o VD é maior, ponta do coração está desviada para a direita. Então, esse QRS ele vai estar alterado de alguma forma também, tá? O segmento ST é essa ondinha que fica depois do QRS, tá? Entre o QRS e a onda T, tá? Ele é o início da repolarização ventricular, tá? Ele geralmente é uma lente iselétrica, então ele fica reto na mesma linha de base antes do começo da onda P, tá? E as alterações desse segmento vão dizer pra gente que eu tenho alguma alteração de repolarização. Essa alteração pode acontecer de novo por muitos motivos. Dentre eles, os principais, e o que leva a gente a ficar preocupado com a alteração do segmento ST, são as isquemias, tá? Então, quando vocês veem, o paciente infartou, tem um supra de ST. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. É essa região que fica alterada, porque como eu infartei, aquele pedaço do miocárdio ali necrosou, morreu, não tem atividade elétrica, esse segmento, a repolarização naquele segmento, não acontece. E por isso eu tenho alteração nesse segmento, nessa parte da onda, tá? Então, algumas alterações mínimas, por exemplo, de 1 milímetro, um quadradinho para cima, um para baixo, elas são insignificantes. Algumas crianças, elas têm uma elevação ou uma deflexão menor, normal nessa região, tá? Mas se tem alguma alteração, eu sempre tenho que pensar em alterações de repolarização, por exemplo, infarto, tá? Outra coisa que dá muita alteração do segmento ST e é muito comum na cardiologia, principalmente nos nossos pós-operatórios, pericardite. Às vezes vocês vão olhar no monitor e vão ver todas as derivações estão com supra de ST por conta de pericardite, tá? Então isso a gente vai falar mais para frente também, mas é outra alteração, outra doença, outra alteração fisiológica que dá alteração do segmento ST. Por último, a onda T, tá? Então, a onda T, ela é a repolarização ventricular. Então, no segmento ST, começo a repolarizar e a onda T eu tenho a repolarização mesmo. Então, o impulso que passou por aquele ventrículo, as ondas elas voltam se repolarizando no sentido oposto, tá? A onda T também varia de morfologia, mas geralmente ela é uma forma arredondada, assimétrica, e eu tenho a primeira porção, se eu dividir ela em duas, passar um traço certinho no meio, a primeira porção geralmente ela é maior do que a segunda, tá? Qualquer alteração disso, qualquer inversão, então, por exemplo, ela geralmente segue o segmento ST, então se o segmento segue o QRS, então se o QRS a maior parte dele é para cima, ela tende a ser toda positiva, se o QRS ele é a maior parte toda para baixo, ela tende a ser negativa, tá? E qualquer alteração disso também pode me indicar alteração do segmento, alteração de repolarização, seja por infarto, seja por isquemia, ou qualquer outra doença que está me alterando essa repolarização, tá? Então, é a última onda, depois ele entra numa fase isoelétrica e aí vai vir a nova contração cardíaca, novo ciclo. P, segmento, PR, QRS, ST e onda T, tá? E ele fica nesse ciclo o tempo todo, certo? Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia.